no versículo 5, né, desse capítulo 24, diz: um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. E nós temos visto muito que o temor a Deus é o início, né, o caminho da sabedoria. E dentro disso nós temos visto muitos assuntos, como eu estava falando, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é sábia, ela não vai viver na inveja. Ela vai lutar contra a inveja. Ela vai lutar contra o orgulho. Uma pessoa sábia, ela vai honrar pai e mãe. Ela vai corrigir o filho. Nós já falamos também sobre a preguiça, né? Uma pessoa que ela vai lutar contra a preguiça. E tantas outras coisas a gente já falou sobre ser fiador um do outro. Enfim, sobre a semear, a gente vai colher aquilo que a gente planta e tantas outras coisas. Nós temos falado, tudo isso, gente, é sabedoria. Tudo isso é viver em sabedoria. E um varão sábio é forte. Então, nós sermos fortes, né? A gente estava brincando que estar aqui esse horário da manhã é para os fortes. Exatamente isso. Então, isso é buscar do Senhor sabedoria. É interessante que a gente cita muito aquele versículo de Tiago, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então, a gente ora pedindo a Deus sabedoria. Mas eu entendo que só a oração por si só, ela não vai nos levar à sabedoria. Nós pedimos a Deus, mas nós tomamos atitudes nós precisamos, há uma necessidade de atitudes, né, de obediência a Deus, de ver tudo isso que a gente está comentando, né, todos esses assuntos. E nós temos essa prática de uma vida de sabedoria. Então peça a Deus sabedoria, mas o que é que Deus fala para nós que nós precisamos fazer para viver em sabedoria? Então, por exemplo, já falamos da mulher, né? Uma mulher que ela é sábia, que ela não é aquela mulher que vive dentro de casa reclamando, falando demais, né? Como uma goteira que fica pingando. Então, são atitudes. Então, peça a Deus sabedoria e Deus vai apontar para nós algumas coisas que a gente precisa se arrepender e mudar. A mentira, por exemplo, são pecados, né, que a gente precisa deixar. E não só os pecados, mas algumas atitudes que às vezes não é que é pecado, mas que se você não tiver, se você não mudar, você não vai ser uma pessoa sábia. Então a força, ela nos leva a ter sabedoria e vice-versa. Se nós temos sabedoria, se nós andamos em sabedoria, nós somos pessoas fortes. Então a gente pode dizer assim: eu tenho a sabedoria de Deus, então eu tenho força. E eu acho muito propício a gente falar sobre força nessa virada de ano do nosso calendário. Por quê? Porque o ano de 2024, ele vem chegando aí e profeticamente nós podemos visualizar algumas coisas. 24 é um número muito profético. 24 é um número que aponta para duplo governo. E quem vai governar sem força, sem sabedoria? Então, as esferas, né, da vida, da sociedade, onde nós podemos estar governando, sejam as artes, sejam a política, seja a própria vida, digamos assim, da igreja, né, eclesiástica, a educação. Então, todas as áreas, o Senhor nos chama para nós estarmos em governo. Um duplo governo para esse ano de 2024. Mas para governar nós precisamos de sabedoria.
nós precisamos de humildade, nós precisamos de força. E eu quero compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo 1, falando, né, de governo. E a gente está vendo que cada ano que passa, né, as profecias elas estão se cumprindo. O Senhor está nos preparando como igreja para nós avançarmos, para nós estarmos preparados para um novo tempo, uma nova fase. A gente tem visto o mundo, eu fico olhando assim, o mundo, gente, ele está em chamas, né? Está borbulhando o mundo inteiro. Tanta coisa acontecendo. Eu não sei se vocês conseguem dar conta das notícias. Eu não consigo dar conta. Eu não consigo. Porque é tanta coisa que acontece e a gente se assusta, né? Cada hora é uma novidade, uma coisa nova, é um negócio que você nunca tinha visto na sua vida, que você nunca imaginou receber aquele tipo de notícia, aquele tipo de assunto. Você fala, meu Deus, nunca imaginei viver isso ou ver isso acontecendo. Então o mundo ele está borbulhando. Isso é profético. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente olha para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, a gente vê que a Bíblia, ela, como diz, né, é a Bíblia se tornando realidade. Então, o cumprimento da palavra de Deus, nós estamos vendo isso de uma forma muito clara. Então, diante disso, o Senhor chama a gente, chama a igreja, chama o seu povo para governar. E Provérbios é interessante porque Provérbios vai nos ensinando a gente governar a própria vida. Eu governar a mim mesmo primeiro. Não existe você querer governar sua família, sua casa, sem governar a si mesmo. Então, quanto mais governar, né, numa esfera maior, mais ampla. E isso é um princípio bíblico. Quando Jesus deixa a ordem para os discípulos de evangelizar o mundo, ele fala, olha, comecem por Jerusalém. Comecem no lugar que vocês estão. Então veja que tudo na Bíblia, tudo que se refere à nossa vida com Deus, ela começa de dentro para fora. Ela começa a gente governando a gente mesmo, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Aí a gente vai governando a nossa casa, a nossa família, a gente vai governando a nossa cidade, até chegarmos aos confins da terra. Não existe fazer missões lá nos confins do mundo se a gente não faz missão do lado da nossa casa. Não existe querer assumir postos tão importantes, lugares tão importantes, se a gente não assume o nosso próprio coração, se a gente não consegue governar os nossos filhos, né? Então, começa sempre de dentro para fora, né? Do menor para o mais amplo. É assim que é a nossa vida com Deus, a nossa história nessa terra. Então, aqui em Josué, nós vamos ler alguns versículos, tá? Do 1 até o 9. Eu quero ler para vocês, para a gente entender bem essa história aqui. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu olho para esse texto nesse período, né, e a gente esperando aí esse calendário novo, eu vejo que esse texto ele é uma profecia para nós. Esforça-te, não pasme, não te espantes, não fique assustado com o que você vai ver, com o que você está vendo, nem com o que você vai ver. Tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. E ele vai falando, né, para Josué conduzir o povo para tomar posse da terra que Deus havia já jurado para Abraão. Aqui já muitos anos haviam se passado. Então veio Moisés, libertou o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto para o povo chegar à terra prometida, a terra que Deus falou. Só que Moisés morreu antes. Moisés ele morreu, ele foi conduzindo o povo, mas ele não entrou na terra prometida e Deus já tinha avisado isso. E é interessante a gente olhar para a vida de Josué, quando nós lemos lá atrás, na história, né, depois de Êxodo, esses textos que estão entre Êxodo e o livro de Josué, nós vemos Josué como um jovem que servia Moisés, um jovem que estava ali aprendendo com Moisés. Ele estava sempre ali perto do tabernáculo, sempre ao lado de Moisés. Quando Deus desce ali no Monte Sinai, a gente vê que em algum momento Josué sobe com Moisés, Josué está por ali. Então, o Josué ele é um aprendiz e quando Moisés falece, por isso que eu quis ler desde o primeiro versículo aqui esse texto, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, dá um tremor, né? A gente, se fosse com você, se Deus falasse assim para você, ó Débora, ó Valéria, ó Raquel, Moisés morreu, agora é com você. Moisés foi aquele homem, né, que andou com Deus, que viu Deus face a face, que tem essa história magnífica com Deus. O homem da lei, que trouxe a lei para o povo, que libertou o povo, que conduziu, que ensinou, que intercedeu. É linda a história de Moisés. Moisés pagou um preço muito alto, mas ele foi um intercessor do povo. Ele chega ao ponto de dizer para Deus assim, se o Senhor não perdoar esse povo, eu não vou mais te servir. Né? Moisés, gente, ele fala isso para Deus. Risca-me do teu livro. Tal era o amor de Moisés por aquele povo, a responsabilidade que ele tinha. E quando nós falamos em força, se a gente observar a vida de Moisés, Moisés cresceu no palácio. Então vamos dizer assim que ele tinha uma vida muito tranquila e fácil, né? Até certo ponto, aparentemente. Mas quando ele cresce e acontecem algumas coisas, ele mata um egípcio, aquilo fica um assunto que as pessoas conhecem, uma notícia que chega aos ouvidos das pessoas. Moisés fica carregando essa culpa, e aí Deus o chama, e ele eu não sei, Quer dizer, tudo isso é um processo que Moisés passa de fortalecimento. E Deus vai trabalhando com Moisés. Moisés, eu vou ser com você, eu vou estar com você, não tenha medo. E do jeito que Deus falou, Deus foi conduzindo Moisés. Aí Moisés morre, Deus chama Josué. Vai falar, agora é com você. Gente, eu acho que eu sairia correndo, eu ia fugir. De jeito nenhum, né? Como é que eu vou substituir Moisés? Como é que a gente olha para alguns homens, alguns personagens bíblicos? Por exemplo, se você olhar para Paulo, como que você vai dar conta
de caminhar nas pesadas, no ensinamento de Paulo, gente. Tudo isso tem um preço, porque eles são homens que pagaram um preço absurdo para andar com Deus, para fazer a vontade de Deus. E sabe, eu quero dizer para vocês que nós pagamos um preço alto. Não só estar aqui, né? Eu acho que estar aqui às 5 da manhã não é tão fácil. Para mim é 4, tá? Só para vocês saberem. Não é tão fácil, né? Mas é algo que você se organiza, você acostuma o seu corpo, você põe o despertador, você, sabe? Mas há outras coisas que nós precisamos vencer para estarmos aqui. Eu tenho certeza que todos vocês têm enfrentado lutas, têm enfrentado adversidades no mundo espiritual para estar aqui. E mais, para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Eu, assim, comigo é assim, tudo que eu falo aqui ou em qualquer outro lugar, pode ter certeza, se não é no mesmo dia, no dia seguinte eu sou provada naquele assunto, naquela situação. Parece que eu falo para mim mesma, entende? E quem fala sabe que é assim mesmo. Você entrega a palavra de Deus, daqui a pouco você está sendo provado naquilo que você falou. Por que a gente olha para muitos líderes hoje e a gente vê que eles não têm uma vida de acordo com o que prega? Prega uma coisa, mas vive outra. Porque é difícil. E se você não se comprometer com Deus, você não dá conta. Porque nós somos testados pela palavra que nós falamos, né? Então a gente olha para esses personagens e a gente fica pensando como, né, que eu vou chegar nesse nível assim de compromisso, de responsabilidade com Deus, né, e de obediência. Então nesse texto aqui, Deus está chamando Josué para obedecer. O Senhor fala assim: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu tenho uma missão para você. Você vai conduzir esse povo. Você já pensou, gente? Chamar você para substituir Moisés, para conduzir o povo, aquele povo lá complicadíssimo. E Deus chama Josué e fala: é você agora, você vai fazer o povo herdar a terra. Só que para eles tomarem posse da terra, o que é que era necessário? Essa terra que Deus prometeu para Abraão era uma terra que tinha gente morando. Não era terra de ninguém. Não era terra que não tinha dono. Era terra que tinha gente. Deus fala: eu vou dar para vocês. Né? Não vou entrar no porquê disso, porque não dá tempo. Mas é um outro assunto. Mas o Senhor prometeu essa terra para eles. Então, eles tinham que o quê? Lutar contra esses povos. Eles tinham que tirar esses povos das terras. Que eram povos descendentes lá de Cão, né? O neto de Noé. E o Senhor prometeu dar essa terra ao povo. Então, era preciso guerrear. O Senhor não estava chamando Josué simplesmente para atravessar o rio e do outro lado já era só chegar lá e não. Eles tinham que atravessar o rio, eles tinham que guerrear contra aqueles povos, aquelas cidades, para se estabelecerem na terra. Então, quando a gente fala que 2024 é um ano de governo, isso implica em que há um posicionamento de enfrentamento, de conquista. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que você deseja conquistar nesse novo ano. Ou, uma pergunta melhor, o que o Senhor está chamando você para você conquistar? Seja para você, seja para sua família. Deus chama Josué, não era nem para conquistar para ele mesmo, era para o povo. Então, o Senhor chama você para conquistar algo para sua família. Deus chama você para conquistar algo para outras pessoas.
E nisso, né, nessa ideia, nesse entendimento de governo, nós precisamos guerrear. E para guerrear é necessário força e sabedoria. Esse próprio, tem um outro versículo aqui que diz que a guerra se faz com... onde que está esse versículo que a gente leu nesse capítulo aqui? Com sabedoria se edifica a casa, né? Eu acho que é com conselho, o 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra. Conselhos prudentes aponta para quê? Para a palavra de Deus. Então, nesse texto aqui de Josué, é o que nós vemos. Deus chama Josué e fala: Josué, você vai atravessar o Jordão, você vai levar esse povo para tomar posse da terra. Aí no 6 ele começa a falar como? Esforça-te. Esforça-te. Significa que ter força, ser forte, não é algo automático. Não é algo que nós nascemos com. Esforça-te e tem bom ânimo. No 7, esforça-te, tem bom ânimo. Aí Deus começa a dar os conselhos aqui para ele. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Então havia já um direcionamento. O Senhor já tinha dado para Moisés a lei. E não só a lei no sentido dos 10 mandamentos, mas tudo que o povo precisava fazer. E eu e você temos essa lei. Aliás, temos a lei de Deus escrita no nosso coração. Não apenas fora, né? Não em tábuas de pedra, mas nós temos no nosso coração. Não desvie dessa lei que está escrita no seu coração, nem para a direita, nem para a esquerda. É isso que nos dá força para a gente avançar e para guerrear. É isso que nos capacita para enfrentar um novo tempo, para ter um governo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite. A gente está aqui em Provérbios da madrugada, né? Já estamos garantindo o dia, o período da manhã. Estamos meditando na palavra de Deus, né? Mas é preciso ao longo do dia nós estarmos atentos, não esquecermos. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Então, gente, o Senhor está falando conosco hoje que nós vamos enfrentar situações novas. E a bem da verdade, não é só porque é 2024, não é só porque a gente vê que a Bíblia está se cumprindo. Sempre é assim. Sempre as mudanças de ciclo, né? Um calendário novo. Há algo... Há novidades que nós não conhecemos, que nos esperam. É como uma viagem que você faz, sabe? Por mais que você conheça a estrada, às vezes acontece novidade no clima, você espera que vai ser um dia de sol, mas você enfrenta chuva, às vezes tem um acidente pela estrada, são coisas que você não sabe, que você não espera. Aqui onde eu tô, as estradas, elas, por exemplo, para ir daqui de Campo Grande às cidades próximas, que são estradas menores, né? A gente até evita de andar à noite, porque os animais, eles atravessam muito a pista. E aí a gente vê muitos animais mortos. Então são as novidades do caminho. A gente não sabe se um animalzinho vai atravessar, se um acidente vai acontecer, né? Às vezes dá algum problema no carro. Então são as coisas que a gente encontra nesse novo tempo que nos aguarda. E nós precisamos estar o quê? Preparados. Não se espantar com as novidades. Não te espantes. Não pasmes.
A gente tem andado assim, né? A gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? A gente está andando espantado. Olha, não é verdade? Se você abrir aí o seu celular, você já vê um monte de notícia que vão espantar você. Você fala, meu Deus. Qualquer fonte de notícia você já se espanta. Não é assim? Mas Deus está falando para a gente, não se espante. Não pasme, porque isso vai atrapalhar o nosso governo. Uma pessoa que ela fica espantada o tempo todo, né, que ela fica assustada com tudo que está acontecendo, ela vai perder a sua capacidade de governar. Então Deus está falando para a gente, não fica se espantando com as coisas que vocês vão ver. Porque o mundo vai piorar, é isso mesmo. É isso mesmo. Então vocês têm que estar preparados. Não fique espantado, porque isso vai fazer você parar no meio do caminho, vai tirar o seu foco. Você vai perder a capacidade de governo. Então, gente, sabedoria é a gente estar preparado para algumas novidades que a gente não conhece. E quando essas novidades acontecerem, a gente não ficar assim igual bobo, né? Como a gente tem ficado. É assim, eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Mas o Senhor nos chama para a gente não olhar para essas coisas, sabe? A gente seguir adiante com força e sabedoria. E a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem em observar a lei de Deus, dela não se desviar nem de dia nem de noite. Na palavra de Deus nós meditarmos de manhã, de tarde e de noite. Porque só assim a gente vai prosperar no nosso caminho. Só assim. Por que a gente se espanta muito? Porque a gente não lê a Bíblia o suficiente. Quando nós olhamos e vemos alguns livros, né, proféticos, a gente olha para Apocalipse, para Daniel, o próprio Jesus falando. Se nós tivermos esses textos um pouco mais assim, tivermos mais familiaridade com esses textos proféticos, a gente não vai se espantar. A gente vai olhar e falar assim, eu vi mesmo na Bíblia, está escrito que isso aí ia acontecer mesmo. Quer dizer, a gente já está esperando, até mesmo para a gente conduzir os nossos filhos, a nossa família, às vezes um grupo que você é responsável, que você é líder. Há uma preocupação, né? Eu acho que isso um tempo atrás era muito forte, da gente ler os noticiários para saber o que está acontecendo. Ok? Mas se a gente fica só lendo as notícias, é isso que vai acontecer, a gente vai ficar espantado. Agora, se nós lermos a Bíblia de antemão, né? Se nós estamos preparados com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor e obedecermos essa palavra, a gente já vai estar ciente. Chega uma notícia e você fala, a Bíblia falou que isso ia acontecer mesmo. Entende? Que a meditar na lei do Senhor dia e noite vai nos dar força. Nenhuma novidade vai roubar a nossa força, a nossa energia, a atenção. Dando esse exemplo, né, da estrada, de uma viagem que você vai fazer, você dizer para alguém, falar, olha, você vai por esse caminho, geralmente nesse caminho pode acontecer assim, né? Em tal quilômetro tem algo desse jeito, tem uma saída, tem uma rotatória, tem um posto que você pode parar, entende? Essa é uma estrada que alguns animais podem atravessar. Então, quando a gente tem uma orientação, nós não vamos nos surpreender. A gente não vai ser pego de surpresa. E isso, gente, é nos dar força, né? Isso é termos a sabedoria. É verdade. A Bíblia é o nosso noticiário. A Valéria está falando, né? A Bíblia é o nosso noticiário, gente. Então, a orientação de Deus para Josué é essa. Esforça-te, Josué. Não fica com medo. E o Senhor fala para nós, não tenham medo. Por que a gente não precisa ter medo? Pode acontecer o que for, gente. Nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos em quem nós temos crido.
Nós sabemos que a nossa salvação está garantida. Nós sabemos que nós temos um que é por nós, que é o nosso Deus forte e poderoso. Esse Deus que nós servimos, que nós estamos aqui falando dele, ele é um Deus que ele sabe o fim desde o começo. Diz Isaías que ele anuncia as coisas que hão de vir antes. Ele já anunciou. Tem um versículo em Isaías que diz assim: eu desde o início, eu anunciei as coisas que hão de acontecer. Então esse é o nosso Deus. É um Deus que ele comunica para nós aquilo que vai acontecer. E por isso que ele chama Josué. Josué, você precisa ser corajoso. Por quê? Porque você vai enfrentar povos que são especializados na guerra, que têm armas de guerra que vocês não têm. Deus chama Josué e depois, se você ler esse livro, né, você vai ver que, por exemplo, a primeira cidade conquistada é Jericó. E qual foi a arma que Deus deu para o povo? Não foram as armas que os outros povos tinham, armas de ferro, né? Não sei como é que eram naquela época as armas, mas não eram as armas que os povos faziam, que toda a nação tinha. As armas de Deus, elas são sempre diferentes, gente. E quando eles vão conquistar Jericó, o que acontece? Deus fala assim: vocês vão ficar rodeando, vocês vão rodear a cidade por 7 dias. Todo dia vocês vão dar uma volta. E no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, vocês vão gritar. Entende? Porque a gente precisa estar conectado com Deus, porque as armas de Deus são diferentes das armas do mundo. São armas que não estão no conhecimento humano. Então, quando a gente medita na palavra de Deus dia e noite, quando a gente tem essa conexão com Deus o tempo todo, obedecendo a Deus, o Senhor nos dá estratégias que realmente vão funcionar para conquistarmos aquilo que Ele tem para nós. Eu fico pensando que muitas coisas nós ainda não conquistamos porque a gente quer usar as armas comuns da terra, aquilo que é comum da terra, quando Deus tem para nós armas poderosas. Quando o louvor é uma arma de conquista. E aí o povo vai e conquista Jericó simplesmente gritando. Não é muita maluquice? É muita loucura, gente. Por isso que a sabedoria de Deus, ela é loucura. Paulo diz assim: nós não anunciamos um evangelho que vem do conhecimento humano, mas a nossa pregação, ela parece loucura para os sábios deste mundo. E para cada momento que Josué vai vivendo, Deus dá uma direção. Deus vai falando como é que é para fazer. Quando o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, vem 2 povos contra eles, né? Ele recebe a notícia de que estão vindo 2 reis para guerrear. Ele fica desesperado. Por quê? Porque ele não... o povo que ele tinha de guerra era pouco. Humanamente, era um exército muito pequeno. O que Josafá faz? Ele convoca um jejum, chama todo mundo e ele vai orar. E quando ele busca Deus, em jejum e oração, se levanta um profeta e diz o que era para ser feito. Aí o profeta fala assim: vocês vão se posicionar num lugar, dá lá as orientações para eles se posicionarem. E o rei Josafá faz o quê? Chama os cantores para irem à frente e dando graças ao Senhor. É daí que vem aquele texto que a gente conhece: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Tem músicas, nós temos canções sobre isso. O povo vai cantando: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Essa é a frase que eles vão cantando. Eles vão falando de Deus.
Eles vão falando do Senhor, que o Senhor é bom. E com isso eles vencem a guerra. Eles vencem aqueles povos. É uma grande vitória que acontece. Quem é que vence alguma coisa cantando? Quem é que vence alguma coisa de joelho dobrado? Quem é que vence alguma coisa lendo a Bíblia? Mas essa é a direção de Deus para nós. Essa é a nossa força. Confiar no Senhor, louvar o Senhor. Louvar a Deus traz força. Ter esse momento de oração, esse momento de intimidade com Deus todos os dias, isso nos dá força. Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus nos dá força. Não vai tirar o nosso foco, né? Como eu falei para vocês, da gente não ficar espantado com tudo que acontece. E aqui para Josué Deus fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que significa isso? Não se aparte da tua boca. Primeiro Deus fala: medita nessa lei dia e noite. Medita e não se aparte da tua boca. Não tem como a gente ficar falando de Deus, da palavra de Deus, louvar a Deus se a gente não meditar na palavra. Essa é a nossa força. E tem muitas outras histórias, né? Tem a história também de Gideão, que Deus chama Gideão, aí ele fala assim: eu sou muito pequeno, eu não posso, a minha família é a menor. Ele fica com aquela historinha lá que todos nós temos: eu não sou ninguém, eu não posso, eu não tenho força, eu não sou nada, minha família é a menor, quem sou eu? Ele fica com essa historinha aí. Aí o anjo fala: não, você é forte, né? Você é forte, varão valoroso. Deus está olhando para a gente e está falando assim: você é forte, você tem a minha força. Lá em João, 1 João, se eu não me engano, ele escreve assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e o que? A palavra de Deus habita em vocês. Então, por que vocês são fortes? Porque vocês têm a palavra habitando dentro de você. Eu vos escolhi. Vocês são fortes. E aí Gideão, ele recebe essa palavra, ele resolve mudar de atitude, de pensamento, e ele começa a fazer o que o anjo vai direcionando. E o que acontece? Acontece que Deus dá uma direção parecida. 300 homens apenas. Deus vai falando assim: tem muita gente. Tem muita gente aí que está sem força. Tem muita gente aí que não tem coragem. Tira esse povo todo aí. Não me interessa ter um monte de gente que não tem força, nem coragem, nem fé. Tira essa gente. E aí ele fica só com 300 homens. E aí eles se posicionam com vasos. Tá lá em Juízes essa história, tá? É um negócio incrível também. Com vasos e tochas de fogo. E aí no final eles também dão um grito lá e eles despedaçam os vasos. Acontece uma grande confusão entre aquele povo, os midianitas, e eles começam a guerrear uns contra os outros, e eles começam a se matar. O que Gideão precisou fazer? Nada. No sentido, né, de pegar em armas humanas, ele não precisou fazer nada. Gente, as nossas armas de força estão em Deus. As nossas armas de guerra estão em Deus. Vem do Senhor, vem da palavra de Deus. Isso está bem claro aqui nesse texto de Josué. Medita na minha lei dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho. Assim você vai conduzir a sua família.
Assim você vai guiar os teus filhos. Assim você vai coordenar o grupo que você tem nas suas mãos. Assim você vai pastorear a sua igreja. Assim você vai alcançar as nações. É meditando na lei do Senhor dia e noite. É nos apossarmos das armas espirituais. E aí lá em Efésios tem esse texto também. Paulo, ele vai ensinando, lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai ensinando um monte de coisa para o pessoal de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Desde o capítulo 1. Quando chega no 6, ele fala isso, ó. No versículo 10. No demais, irmãos meus, ou, portanto, né? Depois de tudo isso, depois de vocês viverem filho obedecendo pai e mãe, marido honrar, mulher honrar marido, marido amar a esposa, vocês entenderem que a salvação é pela graça, que vocês estão nas regiões celestiais, Paulo ensina um monte de coisa. Ele fala, depois de tudo isso, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então há principados, há potestades no ar, nas regiões celestiais, que são deste século. A gente poderia numerar aqui um monte, né, de atuação demoníaca que são muito própria deste século que nós estamos vivendo, deste período. Os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Então Deus está falando assim, ó, vai vir um dia que é mau, não se enganem. Não comecem em 2024 achando que vai ser tudo lindo. Claro, gente, que nós vamos ser vitoriosos, isso é certo. Nós temos Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos coloca numa posição de vitória. Mas não pense que vocês vão viver assim, sabe? Tranquilos em 2024. No sentido de que não haverá guerra, vai ter guerra. Nós estamos enfrentando potestades espirituais, hostes da maldade contra nós, contra você, contra os seus filhos. É isso que nós estamos enfrentando, contra as crianças. Nós temos enfrentado principados de manipulação dentro das igrejas, o espírito de Jezabel. Gente que quer manipular. Sabe, nós temos enfrentado, nós temos olhado e temos visto principados de imoralidade, todo tipo de pecado atuando nas igrejas, perto de nós, querendo nos ganhar, sabe? Então Paulo fala, tomai toda a armadura de Deus. E aí ele vai descrevendo aqui a armadura, a gente pode fazer um paralelo com Josué 1. Porque Josué 1 está falando assim, medita na minha lei dia e noite e obedeça. Medita e obedeça, cumpra o que está escrito. E Paulo vai falar aqui da armadura, capacete da salvação, nossa mente. Vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vai falar da couraça da justiça. Vai falar das nossas armas, da nossa armadura, né, que é proteção, mas que é também ataque. Então, o que o Senhor está querendo nos dizer, né, através desse versículo aqui? Um varão sábio é forte. E o varão de conhecimento consolida a força. O conhecimento da palavra de Deus vem consolidar, vem firmar a força em nós, a armadura de Deus em nós, a sabedoria de Deus. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Há vitória na multidão dos conselheiros. E a palavra de Deus é o nosso maior conselheiro. Tem outro versículo aqui, ó, que eu queria mencionar, que é o 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, a nossa força, ela está em obedecermos a palavra de Deus e
a termos em mente esse texto de Josué. Não te espantes. Vocês estão enfrentando principados, potestades, hostes da maldade. É isso que vocês vão enfrentar em 2024. Não se enganem, não se espantem com isso, mas estejam preparados, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E assim você fará prosperar o teu caminho. E você vai conquistar tudo aquilo que eu tenho para você conquistar em 2024. Então, eu comecei falando aqui que 2024 é um ano profeticamente de governo, duplo governo. Viu, Aparecida? Você que tem aí já tido tantas bênçãos de Deus, é duplo agora. É bênçãos duplas para nós, 2024. Entende? É duplo. 24 vem de 12. Quando Jesus chama os discípulos, são 12. Mas quando a gente olha Apocalipse capítulo 4, nós vemos 24 tronos. São 12 tribos. E eram com essas tribos que o povo de Israel governava. 24 é duplo. É 2 vezes 12. Apocalipse 4. Tem ali 24 tronos. Isso fala de governo, gente, trono, né? Então veja, Deus tem coisas para conquistarmos, Deus tem terras para nós conquistarmos. É duplo governo, mas duplo governo. Nós precisamos entender que nós estamos guerreando contra hostes espirituais da maldade, contra principados de todo tipo de maldade deste século. Há um enfrentamento e nós precisamos estar munidos, preparados para isso. Para que a gente não se espante, que a gente não seja pego de surpresa. Ai, não imaginei que isso ia acontecer, não imaginei que na escola dos meus filhos ia ter isso, isso e aquilo, e tal e tal. A gente já sabe. Então se prepare. Sabe, é com sabedoria que se faz a guerra. Não é no muito falar. Você quer vencer no seu casamento? Que isso sirva para você e sirva para você aconselhar outras pessoas, né? Outras mulheres ou outros homens que você vê que estão em crise no casamento. Como é que você guerreia contra os problemas de um casamento? Não é no muito falar. Não é com as armas. Gente, hoje não adianta você... Olha, tem muitas ferramentas humanas que nos ajudam, mas eu quero dizer para você que se você não tiver, habilitado na palavra de Deus, com as armas espirituais, você não vai vencer. Porque a guerra hoje em dia, ela é forte contra o casamento. Você não vai dar conta. Se não for a palavra de Deus, se não for oração, você não vai dar conta. Se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, fortalecido, entendido, com conhecimento de Deus, você não vai dar conta dos seus filhos, de manter os seus filhos debaixo dessa palavra. Quem tem filho adulto aqui sabe. Crianças que crescem na igreja, mas que de repente chegam na adolescência, a mente começa a virar. Por quê? Porque entra na frase de aprender os conceitos da criação do mundo e todos os conceitos que tem na escola, no aprendizado da escola. E aí o adolescente ele fica assim, nossa, mas eu aprendi de outro jeito e agora? Então tudo que eu aprendi é mentira. Então nós enfrentamos isso com os nossos filhos. E o que pode ajudar os nossos filhos a saírem dessa crise? É a palavra de Deus, porque a Bíblia fala, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo que ele tenha essas dúvidas aí, mesmo que ele queira, ir para a direita ou para a esquerda, mas há uma voz que vai estar falando com ele. Há uma voz que vai estar falando, Como diz Isaías, haverá uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai nele. Então nós precisamos estar alicerçados na palavra para ensinar os nossos filhos, para mantermos a nossa casa, gente. Muito mais. Se nós estamos aqui em Provérbios, eu quero te animar, eu quero que você se fortaleça, E que você tenha isso em mente, que é preciso mais ainda. Se você quer duplo governo, se você não quer, tudo bem. Mas se você deseja conquistar o que Deus tem para você, Deus nos convoca, igual ele chamou Josué. Eu quero que vocês deem continuidade, mas é preciso uma força que vem do Senhor.
que vem dessa capacitação da oração, da leitura, da obediência à palavra de Deus, de estar firme, com essa armadura firme, sabe? De renovar a mente todo dia para que o capacete da salvação esteja ajustado. Eu não me engane. E a gente não se assustar com, por exemplo, eu estou falando essa questão de filhos, você não ficar desesperado. Se de repente seus filhos começar com alguma coisa assim que você não esperava, sabe? Não, confia em Deus, o Senhor é a tua força. Ele é a tua paz, Ele está com você. E se você obedecer a palavra de Deus, se eu obedecer, nós já temos vitória garantida. Porque Jesus já nos deu essa vitória. Então veja, o sacrifício de Cristo na cruz, ele não é automático no sentido de assim, Jesus morreu e tá tudo certo, tá comigo. Há uma parte que é nossa, né? O sacrifício de Cristo nos coloca em salvação, nos coloca em regiões celestiais, mas a partir disso o Senhor nos chama. A partir disso, foi isso que ele fez com os discípulos, ele chamou os discípulos, cada um foi do jeito que estava. Com as confusões mentais, emocionais da vida, cada um era um problema maior que o outro, aqueles discípulos, igual eu e você. Só que Jesus foi ensinando os discípulos. E depois que eles aprenderam, aí Jesus falou, agora vocês vão pregar esse evangelho até os confins da terra. Então é isso, nós recebemos essa salvação, ele nos coloca neste lugar, mas aí ele nos chama. E quando a gente vê a vida dos discípulos, nós precisamos entender que eles foram revestidos do poder de Deus, que eles se alicerçaram em Deus, né? Que eles enfrentaram, como diz Hebreus, né? Falando dos heróis da fé, enfrentaram leões, foram jogados em covas, Daniel foi jogado na cova, Paulo foi aprisionado, Pedro foi crucificado. Então é necessário uma força, é necessário nós nos esforçarmos, porque as dificuldades virão. Mas o que nós sabemos é que o nosso Deus nos anuncia antes o que vai acontecer depois. E o final da história nós já sabemos. Eu quero te dar essa notícia para a gente encerrar essa live hoje. Sabe, o final da sua história, gente, é lindo. Olha, cada um de vocês que está aqui, Andréia, o final da sua história, o final da sua família é em Deus, é vitória para você. Valéria, o final é vitória. Débora, é vitória que Deus tem para você. Aparecida, é mais vitória, é mais governo. Raquel, Deus tem governo duplo para você. Tânia, Deus te chama para você atravessar o Jordão, para você conquistar novas coisas. Elza, Deus já tem o final desenhado. Marili, Deus tem coisas novas para você conquistar. Então o final nós já sabemos. Depois que Jesus morreu, que ele falou assim, ó, está consumado. Pronto. Esse é o final. Está lá em Apocalipse. Novos céus, nova terra. Vitória completa. O problema é que nós muitas vezes nos perdemos no processo, na caminhada. Por quê? Porque nós não observamos essa palavra dia e noite. Porque nós nos esquecemos. Porque nós perdemos a força. Aí a gente se assusta com uma coisa ali, com outra aqui. É uma dificuldade lá e a gente não tem força. Mas o Senhor hoje, eu oro, nós vamos já orar, encerrar essa live orando para que venha uma unção de força, sabe? Que você entenda isso. Sejam quais forem as dificuldades. Não se preocupe não com as dificuldades. Entenda que você já tem uma vitória garantida, sabe? E as dificuldades você vai vencendo com a palavra de Deus, com a oração, com o capacete da salvação, com a espada, o escudo da fé, os seus pés bem calçados no evangelho da paz. Lembrando que a nossa força vem de Deus e que existe algo ainda que vem colaborar para a nossa força, que está lá em Neemias 8, que diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força.
Então, ao invés da gente ficar espantado e ficar assim, ai, meu Deus, que horror, olha essa notícia, olha o que está acontecendo, olha o que meu filho veio me falar, olha o que não sei o que, você viu aquilo e viu isso. Em vez de a gente ficar nisso, gastando a nossa energia, a gente precisa estar o quê? Alegre, lendo a palavra de Deus, comentando da palavra, trazendo para nossa boca, não se afastando. Não deixe afastar da sua boca o livro dessa lei. Sabe, diante de uma dificuldade, não, mas a palavra do Senhor diz isso, isso, isso e isso, e eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. Então eu anuncio para vocês hoje que o fim de vocês já está determinado. É bênção, é governo duplo para esse novo ano, é vitória. Entende? E durante esse processo, durante essa caminhada, vamos atravessar o Jordão, vamos conquistar aquilo que é nosso, com as armas de louvor, com as armas de gratidão, obedecendo a palavra de Deus, crendo que Ele pode. Sabe, às vezes você se sente tão pequeno como Gideão, não se sinta. Você fala assim, é só eu sou sozinha. Minha vida já passou, eu não tenho mais idade. Tem sim, porque Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou. Amém? Glória a Deus, né, gente? Então, que a sua força esteja no Senhor. Nós vamos orar por isso agora. Sueli, preciso 2 minutos. Pode falar, gente, então. Eu, por mim, eu tô de boa. Eu preciso falar porque lá atrás eu era como Gideão. Eu ficava falando, quem sou eu na fila do pão? Vou ficar de boca fechada porque eu não sei nada. E eu aprendi que eu não tenho que ficar pensando que eu sou pequeno. A gente tem que falar, tem que abrir a boca para falar. E eu tenho dificuldade de cantar, nem no banheiro eu não canto. Então, eu não vou ficar presa, porque eu não sei cantar louvor, então eu não vou ser abençoada. Mas eu adoro escrever. E aí eu amo Isaías. E quando você falou aqui, Isaías anuncia as coisas que iam acontecer, eu preciso compartilhar com vocês, para vocês verem que não precisa de ser cantora como a Sueli, mas você escolhe uma habilidade sua. E a minha habilidade é escrever, adoro. E aí fala assim, Isaías anuncia as coisas. E quando foi 1º de dezembro, e eu falei, eu tenho uma agenda diária de anotar os saldos para passar para José Antônio, saber quanto tempo a gente pagar as despesas do dia. E como a gente mexe com comércio, todo dia tem conta para pagar. E eu creio que isso é coisa do céu, instrução do alto mesmo. Todo dia eu escrevo alguma coisa nessa agenda, o ano inteiro, agradecendo, abrindo a semana. Só que esse mês de dezembro eu falei assim, esse mês eu vou escrever, desde o dia 1º de dezembro, Jeremias 29:11, e declarar, o Senhor tem coisas, tem planos grandiosos para mim, para nossa família. E crendo que Ele ia ter, esse plano ia me surpreender. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu comecei a minha vida cristã em 2018, não conhecia nada disso, e aprendendo 2018, 2019, quando foi em 2020, eu fui muito abençoada em dezembro. Um recurso sobrenatural onde nós conseguimos sair do menos e começamos a caminhar. 2020, 2021 outra bênção no final do ano, 2022, e quando foi esse ano, falei, eu vou me preparar para receber o que o Senhor planeja para a nossa vida. E declarando. E ontem foi o último dia do ano, o último dia útil, e eu tenho que compartilhar com vocês. Eu tenho empresas que quebraram, né? Nós temos empresas que faliu, falar essa palavra pesada, e que dentro do meu coração ardia um dia eu organizar tudo isso e ficar leve, que Deus nos deu um nome, e eu queria muito essa honra. E tem no meu escritório assim que Deus ia dar dupla honra, que é a vergonha que nós vivemos, que ia ser tudo em dupla honra. Eu leio isso, eu declaro isso e acredito nisso. Porque eu falei, Senhor, me dá uma oportunidade de fazer uma nova história, de fazer tudo de novo. E sempre isso é minha oração. E que eu nunca me esqueça de onde o Senhor me tirou e o que o Senhor vai fazer com a minha vida quando o Senhor me abençoar, para eu não me calar, não deixar de falar que eu quebrei mesmo, que às vezes o orgulho tinha vergonha de falar, verdade, quebrou, que faliu. E ontem, gente, foi o último dia do ano, útil.
surgiu uma lei que não foi muito anunciada. Poucos sabem. Só que eu fui a escolhida para saber dessa lei. Eu já tenho 1 ano que 2 anos que o Antônio nos levantamos para pagar algumas despesas federais que nunca acaba, não extingue, não caduca, ele fica lá. Então tem 2 anos, 1 ano já que a gente paga R$ 8.500 por mês, não é fácil. Eu estou abrindo isso aqui para vocês verem o que Deus faz. Não é para ostentar de falar, mas é suado, para você pagar algo que você não tem retorno, mas foi um posicionamento, instrução do céu. E pagando ali e todo mês agradecendo. E ontem, vocês não acreditam, saiu essa lei desses 8.500. Eu tive um desconto de quase 60% e caiu para 2.500 por 6 meses. E os 7 meses em diante, R$ 1.100. Então eu creio assim, de 8.500 para 1.000, o que é uma economia de 7.500? Mas eu não vou ver como se fosse uma economia, eu fico vendo como se fosse um presente de Deus, um recurso que eu posso pegar esse valor e canalizar para outro. E isso já era uma coisa que eu vinha fazendo. Mas a minha empresa, que é a perfumaria, ficou com débito federal enorme. E aí o contador olhava e falava assim, não, Aparecida, é impagável. Impagável, deixe quietinho lá. Mas dentro do meu coração era o que eu desejava, um dia honrar o nome que Deus me deu. E ele entrou nesse plano também, o meu CNPJ entrou. E o José Antônio falou, esse valor pode mandar gerar a guia que você consegue. E isso para mim era assim, Deus tinha planos grandiosos. E ontem, no último dia do ano, último dia útil, e ano passado aconteceu algo. Então o que eu quero dizer para vocês? Gente, é só você se posicionar e preparar. E ontem eu chorava, olhando naquela mesa, as guias. E eu orando e agradecendo cada guia e falando, Senhor, o Senhor já me deu a chave para eu entrar em 2024. Crendo que é um peso a menos nas nossas costas, é uma porta aberta para a honra e a glória do nosso nome, da nossa família. E você poder ter as coisas, porque quando você tem coisas federais, você não pode ter. Você não pode ter uma escritura, você não pode ter por quê? Bloqueia. E eu chorava tanto. Assim, eu chorava de alegria. E ontem de manhã eu acordei assim, com um sonho, um pássaro bem voando, branco, e uma pessoa falava para mim assim, plantear é diferente de plantar. E eu corri para entender o que é plantear. E aí que eu entendi, plantear é pranto. E eu entendi que o pranto, a época do choro, passou. Hoje é a época da colheita em 2024. Crendo que é um avanço, sabe? Então, assim, eu tinha que compartilhar isso com vocês. Amém. Porque nós somos um grupo de crescimento. E eu tenho que abrir a boca. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso pensar como o Gideão lá atrás. Eu sempre falava, quem sou eu na fila do pão? Eu não tenho autoridade, eu não conheço versículos, eu não conheço a Bíblia como muitos conhecem. Mas Deus me usa para falar. Siga as instruções, escreva, anota, põe data. E o Senhor me surpreende todos os anos, gente, todos os anos. E agora, Aparecida, agora você já nem pode dizer mais isso. Não conheço muito versículo, agora você já conhece um pouco mais, entende? E é interessante a gente olhar para testemunho assim, porque veja que há anos que ela está nessa história. Então, algumas coisas Deus foi fazendo. Deus trouxe o casamento de volta, né? Organizou a família, agiu na vida dos filhos, está agindo na parentela. A dívida continuava, né? Quer dizer, algumas coisas foram se organizando, a empresa foi organizando, mas continuou em um problema grande. E ela não desistiu, gente. Ela continuou crendo. Isso não paralisou a Aparecida. Entende? E o contador falava impagável. E ontem, esse mesmo contador mandou assim, dos CNPJs, esta foi perdoada. Como? Como? Essa palavra escrita em negrito. Como? Eu entendo assim que Deus sabia o meu coração. Conhecia meu coração. Sabia que eu não dei calote. Que eu não fiz de má fé. Que eu não conhecia lá. Só que quando eu decidi viver o princípio,
E esse mesmo contador falou, dona Aparecida, não me pergunta como, mas esse foi perdoado. Amém. Glória a Então, Deus. Glória a Deus. E aí, para encerrar isso, a conversa, você fala, aí um parente meu que mora em Maringá está passando dificuldade de doença e ontem ele me mandou um áudio. Antes de ontem eu chorava, porque ele falou bem baixinho, eu estou muito fraco, eu não estou conseguindo raciocinar, porque está fazendo hemodiálise. Mas eu vou falar para você. Eu estou com dificuldade financeira e financeiramente eu estou quebrado. Estou falando para você. E eu sei que você já passou por um caminho e eu queria uma parada. O que é isso? Eu pegar, usar a minha vida, aquela dor lá atrás, para eu poder falar, sai daí que tem condição. E eu falei, não é sobre dinheiro. Não olhe para a necessidade do dinheiro, que enquanto eu olhava para a necessidade do dinheiro, eu fui me envolvendo e cavocando buracos sem fundo. Quando eu entendi, não é sobre dinheiro, Deus me tirou daquele lugar. Ontem não era sobre recurso de eu ir lá e pôr, era o Deus tirando esse peso das minhas costas e falando, tá bom, eu vou aliviar e você vai caminhar mais leve. É isso. Então é sobre dinheiro? Não é. É sobre graça. É sobre obediência, é sobre não perder a fé e não tirar o pé daquele lugar. Amém. Hein? Depois tem que tirar foto, gente, desculpa, mas eu tinha que contar. E isso é força, né? Você continuar, gente, isso é força. Força do Senhor na nossa vida. Tira a foto, nós vamos orar. Sim, tirar Viu, Aparecida? Oi. Eu tenho um testemunho que eu contei ontem, mas eu vou deixar para segunda-feira que vem, tá? Tá bom. É do nível do seu aí que eu passei essa semana. Amém. Deixa eu tirar foto para você orar. A Bíblia tá bonita, para um livro. Hã? Como? Quer que tire outra? Não? Vai, peraí. Vai. Pronto. Amém. Então, nós vamos orar e depois, Ricardo, se você quiser, você conta, tá bom? Eu vou orar porque às vezes alguém precisa sair, né? Pai, nós te louvamos nesta manhã. Oh Deus bendito, Deus maravilhoso. Nós agradecemos por essa oportunidade, este amanhecer, esse novo dia que o Senhor nos dá, neste final, Senhor, de um ano do calendário em que nós estamos inseridos nessa terra. Nós queremos te ser gratos por esse dia, por tudo que o Senhor fez por nós neste ano, por essa oportunidade de encerrarmos aqui este ano, Senhor, aprendendo a Tua Palavra em Provérbios e em tantos outros livros da Tua Palavra, da Bíblia, que nós temos tido acesso, que nós temos lido. Senhor, muito obrigada, Pai. E hoje esse assunto sobre sermos fortes, sobre sermos corajosos, é porque o Senhor é um Deus de guerra na nossa vida, é o Deus que guerreia por nós. E o que o Senhor pede de nós é tão somente para obedecermos a Tua Palavra, para nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder, o poder do Teu Espírito que habita em nós, que nos fortalece a cada manhã. E nós sabemos que hoje é assim, e nós queremos declarar que para o próximo ano, cada dia do ano de 2024, esse poder do Teu Santo Espírito estará agindo dentro de nós, nos dando essa força, nos dando dessa sabedoria, ou para obedecermos a Tua Palavra, para atravessarmos o rio que tivermos que atravessar, para conquistarmos os lugares, para conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, que a nossa força esteja no Senhor, que nós não nos esqueçamos disso, cada dia da nossa vida, neste novo ano que vai logo chegar, que nós possamos lembrar, estar firmados na Tua Palavra, obedecer a Tua lei, Senhor, obedecer tudo aquilo que nós temos aprendido, e assim nós caminharmos fortalecidos, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, com gratidão, com louvor, com obediência, nos estando munidos, Senhor, da armadura, de toda a Tua armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, os pés na preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Que assim seja a nossa vida, que nós possamos caminhar na verdade que é Jesus e obedecer a Tua Palavra, Senhor, e com sabedoria nós podemos administrar a nossa família, coordenar a nossa casa,
Podemos também, Senhor, levar para os grupos que nós estamos inseridos ou que cada um aqui tem liderança. Que assim seja, Senhor, com a tua sabedoria e com a tua força. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pelo final que o Senhor já nos anunciou e pedimos a ti força para o processo, para essa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Conto agora ou conto segunda-feira?